Obrigada. Lembrarei sempre dessa sua ajuda. Depois ia ficar, né, o povo, professora, cadê a aula? Cadê a aula? E eu, ai, chega, me deu uma agonia agora. Isso acontece sempre, viu, meu povo, comigo, que eu me empolgo, começo a falar, quando eu vejo, já acabou-se a aula, eu não gravei. Muito obrigada. Muito bem, dizia eu, bom dia, meu povo, né? Boa tarde, boa noite para quem vai assistir aí em outros momentos. Eu já tinha começado aqui a aula, e aí, graças a Marcela Virgínia, essa pessoa esplêndida, eu comecei a gravar. Então, já estava dizendo outras coisas antes, mas vocês vão pegar a partir de agora. A gente comentava que o direito ambiental, ele é profundamente esparso, né? E aí a gente vai estudar aqui mais essas normas voltadas para a proteção do meio ambiente natural, mas isso não quer dizer que direito ambiental se reduza apenas aos cuidados com o meio ambiente natural. Ok. Então, para que eu possa dar sentido, para que eu possa garantir que esse emaranhado de normas, né, diferente de um código civil daquele, que já está todo organizadinho em títulos, em capítulos, eu encontro ali toda uma sistematização. O legislador já me traz esse corpo, né, normativo devidamente organizado. No caso do direito ambiental, eu vou encontrar essas normas esparsas no tempo, né? Então, eu tenho uma norma lá que é de 1965, aí eu tenho outra que é de 2014, aí eu tenho uma resolução aqui que é de 2020, e aí fica tanto complexo o trabalho de conhecimento mesmo, né, de sair mapeando todas essas normas ambientais esparsas, como fica mais desafiador ainda garantir que elas sejam interpretadas no mesmo sentido, da mesma forma. É por isso que esse conteúdo que a gente começa a estudar a partir de hoje, né, dos princípios do direito ambiental, ele é tão relevante, porque como que eu faço uma coisa que estava, uma regra, uma lei, que estava lá na década de 70, ela conseguir ser interpretada, ela conseguir estar em vigência junto com a regra de 2021, é através da aplicação dos princípios. E aí talvez você esteja dizendo assim, não, mas não estou entendendo qual é a dificuldade disso. A dificuldade disso, gente, é porque o direito ambiental, as normas ambientais, elas vão nascendo sempre amparadas, influenciadas por algum paradigma. E nós sabemos que esses paradigmas, eles foram mudando, né? Na década de 60, a gente tinha o saber ambiental, na década de 70, era o ecodesenvolvimento, da década de 80 em diante, desenvolvimento sustentável, mas ao longo dos anos 90, a interpretação que envolve o que é desenvolvimento sustentável varia bastante, né, de acordo com as agendas que vão sendo criadas, né, pela ONU. Então, quando a gente tem ali uma regra surgindo, uma nova lei, uma nova regra ambiental, a gente pode ter uma dificuldade, sim, de colocar em consonância, né, de conseguir organizar como um todo sistemático, um todo coeso, algo que tem por base uma principiologia, né, uma influência do ecodesenvolvimento com a sustentabilidade, por exemplo. Então, por isso, princípios são tão importantes na nossa matéria. Em todas são, mas ressalto aqui, especialmente no direito ambiental, porque terão esse papel de garantir liga, né, de garantir coesão para o direito ambiental, já que nós estamos lidando com normas profundamente esparsas, é necessário que a gente tenha um conjunto de valores, né, um conjunto de orientações que vão garantir liga, para que essas normas não pareçam, às vezes, até contraditórias umas diante das outras, né, mas que façam sentido ali como um todo. A segunda questão, né, que vai nos ajudar muito, essa questão dos nossos princípios, é o fato de que nem todas as questões, vocês já perceberam, a gente já falou bastante sobre isso desde o semestre passado em sustentabilidade, nem sempre todos os problemas provocados pela crise ambiental, eles vão estar contemplados em regras legais positivadas, né? Porque essa crise ambiental, ela é muito complexa, ela é muito profunda. Então, é bem possível que chegue para o jurista a necessidade de solucionar um problema
que está diretamente ligado à crise ambiental e que, portanto, vai ser responsabilidade do direito ambiental, e que o jurista procure saculeje aí todo o ordenamento e não encontre uma norma legal que resolva a questão. E aí, quem vai nos ajudar na solução dessa questão vai ser justamente um princípio ou alguns princípios. Então, os princípios têm esse papel também profundamente importante para esse trabalho, né, do preenchimento de lacunas. Então, destacaria especialmente esses dois papéis, né, o papel de garantir uma orientação, existe ali um sentido interpretativo, eu já sei como que eu devo interpretar a lei ambiental, independentemente delas ter sido gerada por influência do ecodesenvolvimento, ou do saber ambiental, ou do desenvolvimento sustentável, eu vou interpretar à luz desses valores, à luz desses princípios, que são os princípios ambientais, e ao mesmo tempo esses princípios ambientais, eles irão me ajudar muito para a solução daqueles problemas cuja existência de legislação ainda não é possível, tá bom? Então, nossa aula de daqui a pouquinho vai ser justamente conversar sobre esses princípios. Então, hoje, efetivamente, né, a gente está começando a estudar direito ambiental. Até ontem era a questão propedêutica, né? Era o histórico, era o contexto, era a classificação. Então, quando a gente começa a estudar princípios, aí sim entramos realmente na discussão propriamente dita, né, do que é o conteúdo do direito ambiental. A gente começa estudando os princípios e aí, depois disso, a gente inicia na legislação, a partir da Política Nacional do Meio Ambiente. Mas antes disso, né, vamos finalizar aqui os slides que ficaram de ontem, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução histórica, né, do meio ambiente, dessa preocupação do sujeito humano com o meio ambiente, porque isso vem sendo alvo, né, eu pauto muito, teria muita coisa para falar sobre direito ambiental a cada aula, mas a gente tem um tempo curto, embora seja uma disciplina de 80 horas, tanto que muito do aprofundamento que vocês, para quem for seguir carreira, né, na área, vai ser conquistado na especialização. Então, eu foco aqui a minha aula tentando trazer para vocês o que se repete mais na doutrina, né, o que está presente na doutrina majoritária e o que é mais cobrado quando a gente observa as questões de concurso público, né, foi um parâmetro que eu criei para tentar trabalhar com isso. Só um segundo, tá, gente? Estava aqui pedindo para alguém socorrer a menina, que ela acordou. Bom, o que foi que eu estava dizendo, né, minha gente? Me perdi agora. Desculpa. Me ajuda aí. Alguém que já, né, que estava aqui acompanhando, eu falei o quê antes de interromper? Então, professora, eu estava falando sobre a questão da fase da evolução histórica. Último slide. Beleza. Então, a gente vai trazer aí essa questão, só para que a gente possa entender como que essa construção foi se dando. Ah, lembrei. É a questão de concurso. Então, isso aqui, gente, é o tipo de coisa que não vai aparecer em toda a doutrina de direito ambiental, não. Se você for ler o Frederico Amado, se você for ler o Edis Milaré, se você for ler o Toshio Mukai, que são ótimas doutrinas e todas elas estão aí na biblioteca virtual, eles não vão falar sobre essa evolução histórica aqui que eu estou trazendo para vocês, não. Quem fala um pouquinho sobre essa evolução histórica aqui são os clássicos, é o José Afonso da Silva e o Celso Pacheco Fiorillo. Só que aí eu fico nessa, né, sempre tentando me manter atualizada com as disciplinas que eu leciono no que diz respeito a essa questão de concurso, porque eu sei que é o objetivo de muita gente que faz direito, às vezes foi a razão, inclusive, pela escolha do curso. Então, eu fico sempre ali acompanhando as questões, tem uma assinatura disso de alguns, né, cursinhos, e aí eu comecei a observar que no âmbito das provas de Ministério Público e de magistratura, principalmente magistratura estadual, esse conteúdo aqui começou a aparecer, vez em quando ter alguma coisa nesse sentido. E aí eu passei a me preocupar em trazer para vocês.
Mas eu estou explicando isso para que você não faça aí de repente, né, não se preocupe em ter um grande aprofundamento sobre essa questão, a não ser que seja realmente algo do seu interesse, né, por uma questão realmente de desenvolvimento intelectual, beleza. Mas é só mesmo, né, essas informações aqui que eu trago, é só mesmo nesse sentido, para a gente, de repente, matar esse tipo de questão, é um momento que é mais destinado aí, de repente, para os concurseiros e principalmente dessas áreas, né, de MP e magistratura. Pois muito bem. A gente costuma, então, né, classificar essa evolução, e isso tem muito a ver com o que a gente estudou na disciplina de sustentabilidade, essa evolução histórica, né, do direito ambiental. Então, vocês lembram que quando no semestre passado a gente falou sobre essa evolução, né, dos paradigmas que orientariam a relação do sujeito humano com a natureza, a gente coloca aquela questão, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aquela preocupação com um conhecimento mais humanizado, com uma educação que forme sujeitos mais éticos, mais sensíveis aos problemas, blá, 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 blá. E a gente diz que essa fase aí é a fase do paradigma do saber ambiental. E a gente convenciona, porque obviamente, né, a história não é uma ciência exata, a gente não dormiu na Idade Média e acordou na moderna, a gente tem aí todo, né, as datas, os fatos, são apenas para tentar nos ajudar melhor nessa compreensão, é meramente fictício, mas aí é interessante a gente perceber que por volta dos anos 70, aí a gente já vai ter um outro paradigma, né? A coisa sai dessa discussão meramente acadêmica que estava acontecendo, que a gente chamava de saber ambiental, e ela atinge um patamar mais prático, né? Mais econômico, desperta o interesse dos países, né? Dos políticos. É como se essa discussão do meio ambiente se infiltrasse na economia, né? No cenário internacional do Ocidente, e aí isso é o ecodesenvolvimento. A gente inaugura, então, um novo paradigma, uma nova orientação sobre essa relação entre sujeito humano e meio ambiente, até que no finalzinho dos anos 80, ali em 87, a gente inaugura uma outra forma, né, de se pensar sobre essa relação entre meio ambiente e natureza, que a gente vai chamar de desenvolvimento sustentável, e que aqui orienta, né, do ponto de vista aí paradigmático até a contemporaneidade, até o momento presente, essa relação entre sujeito humano e meio ambiente. Então, fiz essa rapidíssima revisão, só para que vocês percebam que quando a gente está falando sobre saber ambiental, ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, a gente não está falando do histórico do direito ambiental. A gente está falando sobre o histórico, né, sobre uma perspectiva de análise de como se deu essa construção ao longo do tempo, sobre a relação de como o sujeito humano está encarando a sua relação com a natureza, né? Como que a sociedade ela está se organizando para enfrentar a crise ambiental. A crise ambiental que fica evidente, especialmente ao longo dos anos 50 do século XX. E a crise ambiental, que nós sabemos, é multidimensional. Pois não. Professora, tem uma situação aqui pedindo para aceitar. Opa, obrigada. Então, a gente está falando sobre isso, sabendo que não é o histórico do direito ambiental. Nós não tínhamos ainda um direito ambiental como um ramo do direito sistematizado, ordenado, né, nos anos 50 do século XX. Né, nós ainda não tínhamos esse direito ambiental de forma sistematizada, ordenada, como um ramo do direito, ali nos anos 60 do século XX. É a partir dos anos 60 que esse movimento ele vai ter início no campo do direito. Então, é importantíssimo a gente não confundir isso. Quando a gente fala sobre essa evolução paradigmática, né, saber ambiental, ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, a gente está falando na perspectiva de como foram se pensando soluções para a crise ambiental que nasce ali, né, que nasce não, mas que se evidencia especialmente a partir dos anos 50 do século XX. Ok, professora, eu ainda tenho uma dificuldade de compreensão desses paradigmas aí.
não tem leitura melhor para a gente entender essa perspectiva histórica do que o capítulo 4 do livro da Sueli Chacon, O Sertanejo e o Caminho das Águas, né, que está disponível para vocês no Google, é só dar uma googada e baixá-lo. Ele não está na biblioteca virtual, mas é facilmente, né, acessado aí na internet, no Google. Sugiro demais, né? Quem leu o semestre passado e lembra bem disso, ainda tem o material, ótimo. Quem semestre passado, de repente, não conseguiu dar essa atenção, não deixe de ler o capítulo 4, né, do Sertanejo e o Caminho das Águas, porque lá ela vai fazer toda, né, de forma esmiuçada, esse contexto histórico. Beleza. Aqui a gente está falando da evolução histórica do direito ambiental. Porque, como o direito é produto e reflexo da vida social, algo que a gente aprende desde o primeiro semestre, né? Como o direito ele existe como uma ciência que se propõe a garantia da coesão social, na medida em que surgem problemas, né, repetidamente sobre determinada questão, que vai colocando em risco essa harmonia, essa coesão, né, essa estrutura social, então o direito se reorganiza ali, começam a ser criadas normas, começam a ser desenvolvidos princípios para que a gente tente solucionar isso, né, apaziguar isso e voltar ao status quo ou o mais próximo possível de uma harmonização social. Isso é uma coisa que a gente traz lá, né, do Miguel Reale, das lições preliminares de direito. Então, nesse sentido, o direito ambiental, ele é marcado por 3 fases. A fase individualista, a fase fragmentária e a fase holística, né? Essa fase individualista, ela nem é, na verdade, uma fase do direito ambiental, mas é como se fosse uma fase anterior ao surgimento do direito ambiental enquanto um ramo autônomo do direito, né? Que essa fase individualista, ela é marcada por uma pequeníssima preocupação com a proteção do meio ambiente natural, em virtude daquele pensamento, né, bem cientificista do século XIX, de que a ciência é capaz de resolver todos os nossos problemas, os recursos naturais, eles são infinitos, a terra existe para nos servir, a grande preocupação do sujeito humano tem que ser com o crescimento econômico, o crescimento econômico necessariamente leva ao progresso, é nesse contexto que a gente está inserido, quando a gente fala sobre essa fase individualista, né? Ela tem por base ali o liberalismo econômico, ela tem por base aquele direito de propriedade absoluto, né, fruto lá do Código Napoleônico da Revolução Francesa, né, ela é fruto de uma perspectiva profundamente individualista. A propriedade nesse contexto, ela não precisa cumprir nenhuma função social, tampouco ambiental. E aí, por essa razão, essa fase individualista, a gente diz, né, que ela vai durar ali em torno de meados do século XX, né, pelo menos até os anos 40, anos 30 do século XX. Nós ainda não tínhamos passado, né, durante todo o século XVIII, questão da Revolução Industrial, no final do século XVIII, a consolidação dessa Revolução Industrial no século XIX, né, você vê que florestas inteiras da Europa, elas simplesmente desapareceram, preocupação com a preservação, zero, com a conservação, zero. Por quê? Porque a gente está muito focado na ideia do crescimento econômico. Aí, final do século XIX, a gente vai ter a Primeira Grande Guerra, né? Início do século XX, a gente vai ter ali todas as mazelas dos governos totalitaristas, a gente vai ter toda a mazela de uma Segunda Guerra Mundial, e aí a crise ambiental, ela fica muito evidente, né? A ideia de que nós não precisamos nos preocupar com questões que estão para além do crescimento econômico, elas ficam muito óbvias, porque, afinal de contas, nós passamos por 2 grandes guerras, muita gente morreu, o meio ambiente artificial, ele está ali completamente destruído, são ruínas, né? A gente tem todo um problema de relação entre os indivíduos, o ser humano não consegue respeitar sequer o seu próximo, que dirá
outras formas de vida. Então, tudo isso só vai ficar evidente, né? É o que a gente chama de uma grande ferida narcísica para a humanidade no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, até essa Segunda Guerra Mundial, a gente vive, então, essa fase individualista. A segunda fase, né, a fase fragmentária, ela nasce, né, ali já no início do século XX, né, no contexto em que já se começam a dar sinais muito claros, né, especialmente pela existência do que foi o conflito da Primeira Guerra Mundial e todo esse cenário de pressão que está se criando e que acabou culminando na Segunda Guerra. E aí a gente já começa a ter uma preocupação com esse meio ambiente natural, mas por razões profundamente econômicas. Não havia a perspectiva biocêntrica de forma alguma nesse momento aí fragmentário. Por que a gente chama de fragmentário? Porque está fragmentado, ou seja, está quebrado, está partido. A gente separa de forma muito clara. Isso aqui é o sujeito humano e aqui está a natureza. Como se tivesse havido ali um divórcio, né, entre o sujeito humano e o meio ambiente natural. Esse sujeito humano se separou de tal forma do meio ambiente natural, até porque começa a ocupar especialmente o ambiente urbano, ou seja, o meio ambiente artificial, que ele começa a ter no seu imaginário a ideia de que não precisa da natureza, né, ela o serve e aí ele não precisa se preocupar com isso. Então, na fase fragmentária, a gente começa a perceber que, a gente está separado, realmente o sujeito humano ele é superior a essa natureza, uma perspectiva bem antropocêntrica, né, esse meio ambiente natural, mas a gente consegue perceber a nossa dependência, especialmente porque alguns recursos começam a se tornar escassos, né, a gente já começa a ver as primeiras pesquisas, especialmente desenvolvidas nos anos 60 do século XX, que começam a denunciar, por exemplo, extinção de espécies do reino animal e vegetal. E aí isso vai gerar, né, uma preocupação para os juristas de que, a gente precisa criar regras, a gente precisa ter lei, princípio, enfim, voltado para a proteção desse meio ambiente natural. Não porque ele seja relevante, não porque todas as formas de vida são dignas, são importantes, compõem um equilíbrio sistêmico, mas porque nós garantimos o crescimento econômico a partir dessa base aí que o meio ambiente natural nos oferece. E aí a gente vive a fase fragmentária, pelo menos até os anos 70, né? Alguns colocam até os anos 80 do século 20. Até que a gente chega aí nessa perspectiva holística, né? Que é bem controvertido, mas uma parte significativa da doutrina coloca que essa fase holística nasceria ali com a ideia justamente do desenvolvimento sustentável. A gente acaba com esse divórcio, para de separar o sujeito humano do meio ambiente natural. O meio ambiente está em tudo, em todos, ao mesmo tempo, em todos os lugares, ele é ubíquo. Eu sou uma parcela desse meio ambiente natural. A minha relação deve ser o mais harmônico possível com todos os sujeitos, né? A gente pode até classificar o meio ambiente em várias dimensões, mas nós sabemos que é uma grande teia e a gente não pode colocar em risco esse equilíbrio. E aí, quando a gente tem essa perspectiva, a gente está na fase holística, né? É a que está em vigência, né? Como digamos que é a fase histórica, é o momento histórico em que nós vivenciamos. E aí a gente pode viver essa fase holística, ou seja, essa fase que compreende o meio ambiente como um todo, que vai ser muito marcada pela influência desse paradigma do desenvolvimento sustentável de forma biocêntrica. Então, vamos fazer aqui a separação. Quando a gente falou sobre biocentrismo, antropocentrismo e antropocentrismo mitigado, nós estávamos falando ali sobre as correntes filosóficas do direito ambiental, né? Sobre a base filosófica epistemológica do direito ambiental. Quando a gente está falando aqui sobre a fase individualista, fase fragmentária,
fase holística, a gente está falando sobre os momentos históricos, né? As fases históricas pelas quais foi passando o direito ambiental até que a gente chegasse, né, à compreensão que nós temos hoje. E isso aqui é num sentido geral, né, Ocidente, maior parte dos países do Ocidente, e aqui, dentro desses termos que eu estou colocando, os anos 70, eu estou falando especialmente de Europa e Estados Unidos, porque no caso do Brasil, essas fases aqui, elas vão ser bem diferentes, né? Por exemplo, a gente só vai ter uma Constituição garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tratando de direito ambiental propriamente dito, nessa compreensão holística, em 88, somente, nunca antes na história desse país, né? Então, é a Constituição de 88 que vai inaugurar essa perspectiva. Então, quando a gente traz essa classificação aí nessas fases históricas, é nessa perspectiva, né, geral, generalizada, levando em consideração especialmente o contexto de Europa e de Estados Unidos. Francilda, então, o que interessa para nós? Porque o nosso direito ambiental, ele vai ser profundamente influenciado, ele nasce a partir da doutrina, dos preceitos, das regras legais criadas nesses países. Então, naturalmente, é importante para a gente conhecer esse contexto histórico. E aí, nessa fase holística, você pode interpretar o meio ambiente de forma biocêntrica, né, realmente compreendendo que o meio ambiente é esse todo, é esse conjunto de interações físicas, químicas, biológicas, né, que rege a vida em todas as suas formas, ou você pode compreender a partir de um antropocentrismo mitigado. Reconheço esse meio ambiente como um todo e dou ênfase de que ele é importante, ele precisa ser protegido, todas as formas de vida são válidas, mas elas devem estar aí num sentido de garantia da dignidade do sujeito humano. Tranquilo, gente? Beleza? Essas fases. Muito bem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os princípios do direito ambiental. A gente já conversou, né, gente, sobre princípios no semestre passado na disciplina de sustentabilidade. Então, o que eu vou fazer aqui com esses minutinhos finais que eu tenho, no início da aula, pessoal, eu avisei que a gente ia terminar mais cedo hoje, em razão de que aquela reunião que seria ontem, no final da manhã, ela ficou para hoje às 9 horas. E aí, eu vou, né, tentar segurar aqui o máximo que eu puder, mas eu vou ter que, daqui a pouquinho, infelizmente, ter que terminar um pouco mais cedo. Mas aí a gente aproveita esse momento para revisar algumas questões que foram, né, que a gente já trabalhou no semestre passado. Então, quando a gente fala sobre princípios do direito ambiental, é extremamente importante a gente pensar que existe ali um princípio guarda-chuva, né? Embaixo dele estão todos os outros, e esse é o princípio da proteção. Então, o princípio da proteção, ele é, na verdade, né, todos os outros princípios nada mais são do que espectros, né, reflexos do princípio da proteção. O princípio da proteção é aquele que está baseado, né, aquele que orienta para a ideia de que o meio ambiente, ele precisa ser cuidado, pois os recursos que o compõem são finitos. Então, essa proteção, ela pode se dar em caráter preservacionista ou conservacionista. Então, todos os demais princípios, eles decorrem da compreensão da proteção como um valor. Esse princípio, obviamente, está consagrado no nosso direito ambiental brasileiro. Só que quando a gente simplesmente diz o meio ambiente ele é importante, ele precisa ser protegido, a gente está dizendo muito pouco, concorda? Eu vou te proteger. Como? Né? Porque só dizer que é proteção, isso é insuficiente. Então, é daí que vão reverberar os demais. E aí, para a aula de hoje, eu quero que a gente fale sobre prevenção, precaução, que são, né, aí a principal faceta, ou a faceta mais tradicional dessa ideia de proteção no direito ambiental. Me ajudem aí? Recordem comigo?
O que é que a gente falou semestre passado na disciplina de sustentabilidade sobre prevenção e precaução? Não fique naquela de dizer, eu estudei isso. Não, aí, pelo amor de Deus, né? Professora, Eu. a prevenção, ela visa evitar um risco. E a precaução é um risco potencial, um risco que pode acontecer. Ok. Vamos. Muito obrigada. Vamos complementar mais aí. Bora, meu povo. Mais gente. Ó, gente, eu vou aproveitar para dar uma aprofundada que a gente não deu semestre passado, porque não era o momento, né? Semestre passado era para a gente conhecer. Prevenção, precaução vão estar justamente nessa fase. A gente consegue perceber claramente, quando a gente trabalha com a diferença entre prevenção e precaução, a fase fragmentária e a fase holística do direito ambiental. Né, o princípio da prevenção, ele surge na fase fragmentária e o princípio da precaução, ele já vai surgir nessa fase holística, né? O princípio da prevenção, ele vai ser fruto ali daquele primeiro encontro internacional capitaneado pela ONU, né, Estocolmo, em 72. Espero que vocês lembrem disso. Se não lembram, mais uma vez, capítulo 4, Sueli Chacon, Sertanejo, o Caminho das Águas, né? Em Estocolmo, 72, aconteceu algo inédito, né? Nunca antes na história da humanidade, países haviam se reunido para ter como objetivo fim a discussão de como deveria acontecer a proteção do meio ambiente, né? Em 72, nós estávamos todos muito alarmados, muito preocupados. Alarmados com o quê? Com o relatório Meadow, né? Com o relatório do Clube de Roma. Vocês lembram do Clube de Roma, né? Aquele conjunto de intelectuais, de ricaços, né? De grandes empresários que ali nos anos 60, né? Vão se organizar em torno de um clube mesmo para financiar a pesquisa, porque já começavam a aparecer trabalhos esparsos de pesquisadores, né, influenciados pelo saber ambiental, que começavam a denunciar coisas gravíssimas, né, tanto que essas pesquisas, elas receberam esse apelido que a gente chama até hoje, né, pesquisas de base apocalíptica. Então, assim, do tipo, estamos poluindo, né, nesses últimos 30 anos, mais do que a humanidade poluiu no último século, né? Se continuarmos nesse ritmo, certamente chegaremos a uma condição em que a vida para o sujeito humano vai se tornar inóspita, não vai ser possível dela ter continuidade. E aí, essa coisa vai tomando cada vez mais o espaço do conhecimento científico, das academias, dos eventos internacionais, das universidades, e há um interesse da própria Organização das Nações Unidas em organizar os países, né, chamar para o debate, pensar sobre essas questões, e é o que a gente vai fazer em 72, na Conferência de Estocolmo. E aí, como um fruto direto dessa Conferência de Estocolmo, nós vamos ter esse princípio da prevenção, né, começando a aparecer nas legislações dos países europeus, Estados Unidos, aqui também na América Latina. A prevenção, ela nos exige, né, um comportamento de ação ou de não ação diante da certeza do risco. É por isso que quando a gente fala em prevenção, a gente coloca o V de verdade, né? Verdade científica, certeza, né? É como pronto, se a gente tiver uma determinada quantidade de chumbo na água, de mercúrio na água,
se dentro daquele rio está uma concentração superior a tanta porcentagem lá de limite, existe certeza científica. A ciência, a partir dos seus estudos, ela já é capaz de assegurar, sem sombra de dúvidas, que a população, ela irá sofrer com danos graves à saúde, né? Que a vegetação do entorno, que o solo irá sofrer graves prejuízos. Isso é certeza. Certeza científica, verdade científica. Então, por conta disso, nós iremos proibir o lançamento desse tipo de material nas águas. Então, vocês percebem que a partir do princípio da prevenção, por isso que ele é um dos primeiros princípios do direito ambiental, a gente começa a criar, então, legislação, norma proibitiva, enfim, ou que exige algum tipo de comportamento, então, tem que passar por um filtro, tem que colocar aí uma camada protetora de não sei o quê, para evitar que esse dano aconteça, porque nós temos certeza que o dano acontece, né? Princípio da prevenção. A Juliana colocou aqui. Prevenção exige que deixemos de fazer alguma coisa, ou que a gente tenha que fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem a garantia que isso vai gerar dano ao meio ambiente. Exatamente. E é muito importante, Juliana, que trouxe essa definição assim fantástica, excelente. É muito importante que a gente lembre que a gente tem garantia de que o dano vai acontecer por força do conhecimento científico, tá bom? Existe uma certeza científica. Por que eu faço tanta questão de enfatizar nessa expressão? Porque ela costuma aparecer nas questões de concurso quando esse conteúdo é cobrado, e é um conteúdo muitíssimo cobrado. Ao contrário da prevenção, gente, aí beleza, né? Então, o que a gente vive depois de Estocolmo, depois de 1972? Uma grande efervescência de normas ambientais nos países da Europa, nos países da América Latina, nos Estados Unidos, na criação de regras, portanto, para garantir que quando houver certeza científica de dano, nós iremos, então, evitar, né, beleza, ok. Só que o que acontece, gente, ao longo dos anos 80, nós vamos ter uma série de situações que nós vamos chamar aqui agora de acidentes ambientais, mas que não são acidentes, são condutas verdadeiramente criminosas, do ponto de vista ético, não legal, porque não havia certeza científica do dano. O fato de a ciência apenas apontar, apenas levantar, os estudos ainda estarem em andamento, a gente não ter ali ainda um diagnóstico preciso, concreto, não dá para dizer com certeza absoluta que o dano acontece se houver determinada questão. Mas essa possibilidade, ela já deveria, se ela tivesse sido levada em consideração, esses danos ambientais, eles não teriam acontecido. E vai ficando muito óbvio também, ao longo dos anos 80, quando a gente vai vivendo várias situações, né, de verdadeiros desastres ambientais, de que a possibilidade de retorno ao status quo ante é quase que impossível. Como que se recupera uma vida perdida, né? Como que se recupera uma floresta que levou milhões de anos para chegar àquela perspectiva, né? Aquela composição. A gente não tem como esperar mais 1 milhão de anos, ou mais 100 mil anos, ou mais 200, 300, 500 anos para isso, né? O planeta, então, precisa ser melhor resguardado. E é daí que vai surgir o princípio da precaução. Então, o princípio da precaução, ele surge pela primeira vez no Brasil, na ECO 92, né? Vocês lembram disso também, da disciplina sustentabilidade. Conferência de Estocolmo, primeira, né, organizada pela ONU, a gente vai ter ali um grandíssimo marco histórico, os países, então, assinam, se comprometem, né, a começar a se voltar para a construção de políticas públicas, de normas para a proteção ambiental, e aí isso vai chegar
a um momento muito importante na Rio 92, na Eco 92, porque a gente já não está mais vivendo sob a égide do ecodesenvolvimento, né, mas sim do desenvolvimento sustentável, né, 92, né, o conceito de desenvolvimento sustentável é de 87, e aí dentro dos debates que acontecem na Eco 92, os cientistas, os políticos, os intelectuais ali reunidos, eles vão começar a levantar essa bandeira de que a prevenção, ela era insuficiente para a garantia da proteção ambiental. A gente tinha que ampliar essa proteção, porque enquanto a gente não ampliasse, poderiam continuar ocorrendo seríssimos desastres ambientais e o preço que se paga por não prevenir, por não precaver, é muito alto, que a gente não vai conseguir, na maioria das vezes, retornar ao status quo ante. Então, é aí que surge a ideia de precaução. O que é precaução? É essa mesma exigência, né, de que a gente tenha um comportamento positivo ou negativo para evitar o dano ambiental, mesmo quando ainda não há uma certeza científica do dano. Então, quem vai agir com precaução não tem ainda a certeza científica de que aquilo ali vai causar um dano, mas já há fortíssimos indícios apontados pela ciência de que há uma possibilidade clara de dano. Então, houve certeza científica, prevenção. Existem indícios científicos, precaução, né? A gente também tem que ter cuidado com essa questão, que às vezes as pessoas colocam assim, precaução é quando a gente não tem certeza científica, e prevenção é quando tem. E aí isso muito reducionista, né, pode gerar uma interpretação equivocada, porque, por exemplo, nós estamos sujeitos ao dano o tempo inteiro, né? Eu não vou estar sendo precavida se eu chegar aqui para os meus familiares e disser, gente, o mundo está muito perigoso, o Juazeiro está uma loucura, eu tomei uma decisão aqui, por precaução, para a gente evitar a possibilidade do dano, a gente não sai mais de dentro dessa casa, fica todo mundo aqui, porque, né, é muito perigoso. Então, aí já não é precaução, é só neurose mesmo, né? Então, para que a gente possa dizer que há a precaução, já existem ali inúmeras pesquisas, inúmeros investigadores, né, que já demonstram por meio de dados, né, que de fato existe ali um perigo de dano ao meio ambiente. A gente só não tem ainda aquele grau, né, de certeza científica da prevenção, porque já é algo certo, posto, consolidado, né? Na precaução ainda estão acontecendo os debates. Por exemplo, se você decide retirar da sua dieta diária, né, o consumo de embutidos, você não está agindo por força do princípio da prevenção, né? O que, é que são os embutidos? Apresuntado, enfim, né? Esses peito de peru, não sei das quantas, fiambre, pronto. Se eu retiro isso da minha alimentação, não é por força do princípio da prevenção. A gente ainda não tem uma clareza, né, prego batido ponta virada, de que são diretamente ligados a isso, determinados tipos de cânceres, etc., é uma certeza científica. Não. Nós temos uma atitude de precaução quando a gente retira isso da nossa alimentação. Por quê? Porque existem dezenas, centenas, milhares de estudos acadêmicos sendo realizados nesse momento, no Brasil, fora do Brasil, que relacionam, né, o consumo desses produtos ao desenvolvimento de diversas doenças, especialmente câncer do colo do reto, câncer de intestino, câncer de estômago, né? Então, mas ainda não se tem uma relação muito clara nesses estudos, nessas pesquisas, né, de médicos, de biomédicos, de cientistas que trabalham nessa área. Se seria o caso de cortar completamente, qual é a quantidade que seria, então, segura para o consumo, isso não está tão claro. Então, a gente está lidando, quando eu retiro isso, então, é uma medida de precaução. Então, prevenção e precaução são desdobramentos do princípio guarda-chuva da proteção. Então, como nós iremos proteger?
nós iremos proteger, exigindo determinado comportamento da pessoa jurídica ou da pessoa física, para evitar o dano ambiental, quando a gente já tem certeza da ocorrência do dano, né? E a gente tem a perspectiva de que não temos certeza científica ainda, mas nós temos ali uma profunda indicação já da própria ciência de que nós temos ali uma chance de garantia, enfim, de garantia de um dano. Tranquilo isso, pessoal? Eu tô aqui Vocês viram que eu coloquei o slide aí para vocês, né? Posso seguir? Não tô vendo ninguém falar no microfone, deixa eu ir aqui para o... Professora, tem uma pergunta no chat. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, desculpa. Olha, meu Deus. Posso fazer a pergunta, então? Pode, peraí, deixa... achei. Professora, o que seria prognose negativa? E ótima pergunta. Tem uma relação muito direta com essa questão desses dois princípios, né? Da prevenção e da precaução. A prognose negativa é quando a gente não teria condição de conhecer os impactos negativos que são causados. Isso aqui tem uma relação muito direta com a atividade, principalmente, né? Atividade empresarial, atividade de pessoa jurídica mesmo, né? Então, quando a gente não tem condição a empresa disse que não existe certeza científica, né? A substância que polui, sei lá, algum tipo aí de elemento químico, físico, não haveria provas científicas suficientes de que aquilo ali poderia acontecer. E aí a gente vai dizer que o juiz, se a gente leva isso para o caso de um processo, né, enfim, já estamos nesse nível, ele vai fazer um exercício de prognose negativa, né, um julgamento antecipado dessa prova negativa. Quando a empresa diz que não havia certeza, né, não havia possibilidade científica da gente saber se aquilo ali poderia causar dano ou não, né, aí a gente vai dizer assim, o juiz vai aplicar o princípio da precaução, que seria esse exercício de prognose negativa. Ou seja, mesmo diante da falta de provas, mesmo diante da falta de um conhecimento científico, né, consolidado nesse sentido, a prognose negativa, ela vai exigir dessa empresa, né, observar qual seria o grau de probabilidade, né, de que aquilo ali era ou não era possível. Tipo assim, é como se a gente avaliasse até que ponto dá para acreditar que não era possível, né, prever, né, prognose, né, ou seja, tentar se antecipar, negativo, ou seja, de algo ruim que iria acontecer. Então, é como se fosse um juízo de probabilidade, permitindo que a atividade aconteça ou não permitindo que essa atividade aconteça, levando em consideração a questão do risco que se pode causar. É tipo essa questão com a alimentação, né? Eu continuo comendo aqui meu presuntinho todo dia, né? Meus embutidos estão aqui tudo na minha geladeira, nos meus armários. Então, a prognose negativa que eu estou fazendo é levando em consideração que não há chance, né, de que pode até existir ali uma ideia de precaução, de que talvez o ideal fosse não consumir, mas a prognose negativa que se faz é que é menos, é pouco provável, né, que esse dano realmente aconteça. Essa é uma coisa bem interessante, viu, Juliana? E você
me cobre, você e os demais, né, todo mundo, para eu trazer questão sobre isso, e eu acho que é até melhor questão aberta do que objetiva, para a gente ver em casos concretos, situações em que se aplicou essa ideia, né, esse conceito de prognose negativa, que ele está diretamente ligado ao princípio da precaução, não da prevenção. Mas será que deu para entender? Se eu tentar sintetizar, Juliana, prognose negativa seria a capacidade de prever, com base na precaução, a chance de risco para que o evento negativo aconteça, né? Tipo, a probabilidade de que aconteça. E quando as empresas, elas alegam, né, que, não dava para prever o risco, né? Aí o juiz vai entrar com essa ideia aí de uma prognose negativa, tá? Pois vamos ver aqui se realmente não havia nenhuma chance de se prever isso, ou seja, não dava para aplicar a precaução, ou se sim, já por força da precaução, a gente já tinha ali indícios, já dava para ter realizado essa prognose negativa. Viu? Professora? Sim. O seu compromisso às 9 horas. Pois é, 9h10, eu ia dizer isso agora, que eu já estou atrasada, e aí, gente, infelizmente eu odeio fazer isso, mas é por um motivo de força maior, como eu coloquei para vocês, a organização lá do evento. Então, vou fazer aqui a frequência, e vou deixar vocês com a certeza de que quem ainda não conseguiu ler o material, vai fazer isso agora, por favor, né? Pode até aproveitar esses minutinhos aí da aula, né? Para já começar essa leitura. Deixa eu pegar aqui, frequência. Álvaro Rodrigues. Presente. Estou com tanta aba aberta aqui. Tá difícil aqui de ir voltando no chat, mas vamos lá. Presente. Amanda Cristina. Amanda Cristina. Ana Kelly. A Amanda Aguiar está presente, professora. Tá. Ana Kelly presente, professora. Ana Sulamita. Sulamita presente. Pronto, obrigada. Beatriz. Brenda. Presente. Bruna. Camila. Camila presente, vi aí. Cíntia. Presente. Davi. Presente, tá. Ellen. Eloy. Presente. Felipe Claudeano. Felipe Gonçalves. Presente, professora. Francilene. Francisco Artaniel. Geisa. Ok, Geisa. Hermínia. Hugo. Presente. Igor. Presente. Isaías. Brenda, deu sim, Brenda. Jaísa. Valeu, Jaísa. João Paulo. José Leite. Presente, professora. Júlia. Presente.
Juliana, Presente, professor. Kátia, Laiane, Presente, professora. Leonardo. Valeu, Leonardo. Lívia. Ok, Lívia. Lívia Pinheiro. Antes eu tinha chamado Lívia Cordeiro, né? São duas. Tá, então as duas aí. Marcela. Ok, Marcela. Maria Inaciária. Ok, Maria. Maria Milene. Ok. Maria Vitória. Ok. Riolando Rui. Presente, professora. Roberlânia. Rose. Aliás, Rosa. Presente. Sandy Ellen. Presente. Tainara. Presente, Tainara. Valdemar. Professor Valdemar, presente, viu? Obrigada. Valdemira. Presente. Vitória Yasmin e William. Vitória tá... Presente. e William. Ok. Gente, um ótimo dia para vocês. Bom feriado semana que vem e até a próxima, se Deus quiser.